Eu interrompendo eles, não é que eu tô sendo chato, que às vezes eu interrompo eles e vocês dizem, pô, o Renato parece Faustão, interrompe. Não, é porque eu preciso trazer eles de novo para dentro do podcast, porque senão eles vão dar uma aula de pós-graduação para vocês em bioquímica, química orgânica, e a gente quer aqui, na verdade, romper mitos sobre metabolismo, hormônios, corpo humano. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando você estuda porque você tem aquela pergunta, aquela dúvida, você sai fora da curva. Sim. Então, assim, você se dedicou a estudar realmente depois que você experimentou o fisiculturismo e falou, pô, eu quero dominar isso. Exatamente. Eu quero ser campeão. E eu quero que meus atletas sejam campeões. Exatamente. E aí é a hora que você estuda. Eu lembro que o que me motivou a estudar hormônio foi uma pergunta muito simples. Quero ser pai. Posso hormonizar quanto eu quiser? E isso fez eu ler todos os artigos que tinha do assunto. Eu ficava lendo tudo, porque eu queria entender aquilo, porque eu queria tomar uma decisão informada. Que é o que a maioria das pessoas não faz. Exato. Então, assim, a minha dúvida era simples, era essa. Quando eu vi, eu ia discutir com algumas pessoas que são profissionais, eu falei, pô, mas o cara deixa muito a desejar. O cara é raso. Uhum. Pô, o cara não consegue responder um negócio tão simples. E aí você vê assim, pô, essa é a diferença do quando você estuda para você, porque você quer saber, do que quando você estuda para ganhar dinheiro, para tirar nota. Tá, então essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. Hoje, uma dos questionamentos que eu mais recebo dos seguidores é: Renato, eu fui no médico e ele condenou o uso dos esteroides. Renato, eu fui ao médico e ele não me deu a instrução sobre isso. Eticamente falando, nós temos que deixar bem claro que o uso de hormônios é para fins terapêuticos. O médico ele vai prescrever se você tiver alguma doença. Perfeito. Porém, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com algum médico, salvo alguns médicos amigos meus que estudam bastante, como o Dr. Paulo Musi, outros médicos, eu vejo uma profunda carência de conhecimento sobre o assunto. Mesmo sendo endocrinologistas. Eu estou falando besteira? Não, senhor. De maneira alguma. Vocês dão aula para médicos. Você tem um curso de pós-graduação para médicos. Sim. Vocês dão aula para médico. Eu já vi você dando aula para médico. Vocês também percebem hoje pouco conhecimento por parte dos médicos em relação ao uso de hormônios e alta performance? Sim, com certeza. Sim, mas eu já dou uma justificativa boa. Eu acho que é a mesma que eu ia falar, mas pode falar. Em primeiro lugar, assim, se a gente for analisar, aqui ninguém vai ser hipócrita. Tá. Não é. Nenhum de nós três aqui tem que fazer bonito para ninguém. Graças a Deus... Ninguém aqui vai ser hipócrita. Ninguém vai ser hipócrita. Olha lá. Graças a Deus o CRF não enche o saco de ninguém. Não, vocês vão dar aula de bioquímica aqui. É o conselho acabou. das drogas, né? O CRF é o conselho das drogas. Se eu não puder falar de fármaco, eu entrego minha carteirinha. Exato. Mas então, assim, o curso de medicina, a saúde, como a gente entende ela, o curso visa o restabelecimento da saúde, tá? Então, ele é focado em doenças. Doenças. Tal doença acontece tal distúrbio metabólico. Perfeito. Como corrigir? Esse é o curso. Então, se você vai no endócrino pensando que ele fez um curso como ficar monstrão sem morrer, ele não fez. Aliás, eu queria muito dar um curso chamado assim, Como tomar ficar bomba monstrão. sem morrer. Exato. Mas não é o objetivo, né? Entendi. Quando o médico vai fazer endocrinologia, ele vai estudar distúrbios hormonais como diabetes, hipotiroidismo. E o cara é craque nisso. Agora, a gente está falando de algo suprafisiológico. Sim. A gente não está falando de algo normal para o ser humano. E, além disso, a gente está associando medicina veterinária com humana numa área extremamente cinza. Sim. Porque não tem como. Não existe nenhum curso no mundo que vai ensinar você a ser um coach. Tá. Não tem. Aí eu venho. Existem moléculas que não são utilizadas dentro do tratamento terapêutico, pelo menos aqui no Brasil. Trembolona, boldenona, entre outros. Um médico, ele tem noção da ação desse medicamento, da via metabólica de absorção, das ações dele, ou o que ele tiver, ele vai ter que estudar por fora? Ele não teve isso na universidade? Ele não teve isso na universidade, nem terá por questões éticas. Então, eu até lembro que
o Gabriel provavelmente também passou por isso. Quando eu estava tendo aula, né, de fisiologia hormonal, né, na graduação, mesmo os professores que davam aula para a gente davam aula para medicina, né, porque o curso é irmão praticamente. E quando a gente foi falar sobre fisiologia hormonal, né, fomos falar sobre testosterona, essas coisas, eu ainda cheguei a comentar com os meus professores e falaram: Adam, não existe informação sobre isso. Obrigado. Não existe informação sobre isso. Nós não temos nem como cobrir esse tipo de assunto dentro do nosso programa. Então, vai de você, meu professor falou isso, vai de você buscar artigos, né, para tentar fazer algum tipo de correlação. Porém, aí vem uma questão que o Gabriel também já deve ter se questionado. Não existe um trabalho, né, que avalia doses suprafisiológicas, aliás, toda dose é suprafisiológica, né, de trembolona, estanozolol, oxandrolona, em seres humanos. Não existe. Você tem clinical trials para poder avaliar, por exemplo, o uso de oxandrolona em indivíduos queimados. Então entra, que nem o Gabriel falou, a medicina estuda formas de restabelecer a saúde. Estudo de estanozolol para poder reverter, por exemplo, uma patologia lá X. Né? Eu já vi estudo de estanozolol para questão de osteoporose, por exemplo. Osteoporose, por exemplo. Então, assim, mas só que nenhum estudo vai falar assim, com uma dose de 50 mg por dia de estanozolol via oral, você tem um aumento de X gramas de massa muscular ou massa livre de gordura, né? Ou então com trembolona. Ao contrário, na veterinária existe isso, né? Tanto que trembolona é um medicamento veterinário. Então, muito do que a gente tem hoje a respeito da farmacologia desses hormônios, né, a gente acaba trazendo da onde? Da veterinária. E do in vitro, né? E do in vitro também. Principalmente do in vitro. Então, explica pra galera o que é in vitro. In vivo é quando você faz o ensaio numa pessoa, né? Não numa pessoa, mas num ser vivo. No ser vivo. E in vitro é no uma plaquinha de Petri. Plaquinha de Petri. Em laboratório. Em laboratório. Então, assim, muito do que a gente estuda, inclusive o doutorado do Adam vai ser nessa área, é in vitro. Na verdade, não. O meu vai começar ainda antes. Vai começar in silico. Ou seja, eu vou começar primeiro avaliando tudo dentro do ambiente computacional. Justamente para poder reduzir o número de cobaias, comitê de ética. Modelagem molecular. Modelagem molecular, exato. É um AutoCAD farmacêutico. Tipo isso. Se alguém assistiu Homem-Aranha, vai entender isso daí. Quando ele começa a mexer nas moléculas ali. Isso aí é uma semeadura em estria. Isso é mais na parte de microbiologia. Isso. Não, é que eu só coloquei placa de Petri aqui pra galera ver o que Tá. é. Não, mas o que ele quis dizer da placa de Petri é que é ensaios em laboratório. Não tem nada a ver com placa tipo de o bebê Petri. de proveta. Ele não nasce Isso. na proveta, mas... Isso. Ele não nasce na proveta, exato. Não é na placa de Petri. Ele nasce no laboratório. Então errei, foi mal, galera.